Existe uma pequena ilha na costa da Nova Escócia que desafia gerações há mais de 200 anos. Ali, engenheiros, empresários, arqueólogos e caçadores de tesouros investiram fortunas tentando descobrir o que realmente se esconde sob o solo de Oak Island. Em vez de encontrarem respostas definitivas, encontraram poços inundados, estruturas subterrâneas, objetos intrigantes e um mistério que parecia se tornar ainda maior a cada nova escavação. O mais curioso é que, mesmo depois de milhões de dólares gastos e da aplicação das tecnologias mais avançadas disponíveis, ninguém conseguiu demonstrar de forma conclusiva o que existe no famoso Money Pit. Afinal, aquele local foi cuidadosamente preparado por mãos humanas para esconder algo extraordinário, ou toda essa história nasceu da interpretação equivocada de um fenômeno natural? Se você gosta de investigações históricas baseadas em evidências, já deixe o seu gostei. Agora vamos voltar ao final do século XVIII para entender como um simples buraco no chão deu origem a um dos maiores enigmas da história. A história começa por volta de 1795. Segundo uma tradição registrada apenas décadas depois dos acontecimentos, um jovem chamado Daniel McGuinness caminhava pela ilha quando percebeu uma depressão circular sob um antigo carvalho. A marca parecia incomum, como se alguém tivesse escavado aquele ponto muito tempo antes. Movido pela curiosidade, ele chamou 2 amigos e começou a cavar. Conforme desciam, encontravam camadas organizadas de madeira separadas por intervalos regulares. A descoberta rapidamente despertou a atenção de moradores e investidores que passaram a acreditar que aquele poço escondia algo de enorme valor. Com o tempo, o local ficou conhecido como Money Pit. Mas havia um obstáculo que ninguém conseguia explicar. Sempre que a escavação avançava, grandes volumes de água invadiam o poço, interrompendo completamente os trabalhos. A partir daquele momento, o mistério deixou de ser apenas o que poderia estar enterrado ali. A verdadeira pergunta passou a ser por que aquele poço nunca permitia que alguém chegasse ao fundo. No início do século XIX, novas campanhas de escavação tentaram resolver esse enigma. Os relatos da época descrevem novamente camadas de madeira, fibras vegetais e principalmente uma pedra encontrada a aproximadamente 90 pés de profundidade. Ela ficaria conhecida como Pedra de 90 Pés e logo se tornaria um dos elementos mais famosos da história de Oak Island. O problema é que a peça desapareceu muitos anos depois. Sem a pedra original, sem registros contemporâneos detalhados e sem qualquer análise moderna, ninguém consegue afirmar com segurança o que realmente estava gravado nela. Ainda assim, sua existência alimentou inúmeras especulações e ajudou a transformar o Money Pit em uma lenda conhecida muito além da costa canadense. Enquanto a pedra de 90 pés alimentava a imaginação, outras descobertas pareciam tornar o caso ainda mais intrigante. Na praia de Smith's Cove, pesquisadores encontraram estruturas de madeira cuidadosamente posicionadas sob a areia e grandes quantidades de fibra de coco enterradas no mesmo setor. Diferentemente de muitos relatos antigos, esses materiais realmente foram documentados e estudados. A fibra de coco chama a atenção porque não é nativa do Canadá. Ao mesmo tempo, historiadores lembram que ela era utilizada com frequência em embarcações coloniais para proteger cargas e auxiliar diferentes atividades marítimas. Sua presença, portanto, comprova a intensa atividade humana naquela região, mas não representa por si só uma evidência de que um tesouro tenha sido escondido ali. Ainda assim, permanece a dúvida. Por que justamente naquele trecho da ilha existiam estruturas subterrâneas associadas a materiais trazidos por navegações transoceânicas? As décadas seguintes mantiveram viva essa busca. Novas perfurações recuperaram pequenos fragmentos descritos como um pedaço de pergaminho feito de pele de carneiro, contendo vestígios de tinta. Em outra campanha, amostras retiradas das brocas apresentaram minúsculas quantidades de ouro. Cada descoberta parecia indicar que algo importante poderia estar escondido nas profundezas. Porém, nenhuma delas permitia localizar qualquer objeto concreto ou confirmar a existência de um depósito subterrâneo. Em vez de resolver o mistério, essas evidências ampliavam ainda mais a curiosidade de investidores, pesquisadores e aventureiros,
que viam em cada novo indício um motivo para continuar escavando. Com o passar do tempo, as operações tornaram-se muito maiores e mais agressivas. Em 1965, o engenheiro Robert Dunfield empregou máquinas pesadas para remover enormes volumes de terra ao redor do Money Pit. A tentativa buscava alcançar rapidamente as áreas mais profundas, mas acabou produzindo um efeito inesperado. Grande parte da configuração original do terreno foi destruída, dificultando futuras investigações arqueológicas e tornando praticamente impossível identificar com precisão o local descrito nos relatos do século XVIII. Nesse mesmo período, ocorreram acidentes fatais ligados às escavações. Com o tempo, essas tragédias acabaram dando origem à famosa lenda de que 7 pessoas precisariam morrer antes que o mistério fosse solucionado. Apesar de muito conhecida, essa narrativa não possui respaldo histórico antigo e deve ser entendida apenas como um folclore moderno associado à ilha. Poucos anos depois, surgiu uma nova esperança. Dan Blankenship concentrou seus esforços em uma perfuração chamada Borehole 10X. Câmeras enviadas para grandes profundidades registraram imagens pouco nítidas que rapidamente despertaram enorme interesse. Algumas pessoas acreditaram enxergar estruturas de madeira, objetos artificiais e até possíveis restos humanos. Outras viam apenas sombras, sedimentos e formações naturais distorcidas pela água. As limitações tecnológicas da época impediram qualquer conclusão definitiva. O Borehole 10X acabou simbolizando perfeitamente o dilema de Oak Island. Quanto mais se investigava, mais difícil se tornava separar aquilo que realmente existia das interpretações criadas em torno das evidências. Mas antes de concluir que alguém havia construído um sistema perfeito para proteger um tesouro, os pesquisadores precisaram olhar para aquilo que o próprio solo tinha a revelar. Estudos geológicos mostraram que Oak Island está assentada sobre formações de calcário e gesso, rochas que podem desenvolver cavidades naturais, túneis subterrâneos e colapsos conhecidos como sinkholes. Essas estruturas facilitam a circulação da água subterrânea e ajudam a explicar por que o Money Pit era constantemente inundado. Essa descoberta não elimina completamente a possibilidade de intervenções humanas ao longo da história, mas demonstra que parte do comportamento do terreno pode ser explicada pela própria geologia da região. Em vez de uma armadilha hidráulica comprovadamente construída, a realidade pode envolver uma combinação entre processos naturais e modificações realizadas por diferentes ocupações humanas. Em 2006, a investigação entrou em uma nova fase. Rick e Marty Lagina, ao lado de seus parceiros, passaram a utilizar tecnologias modernas, como levantamentos geofísicos, arqueologia sistemática, datação de materiais e análises detalhadas do subsolo. A mudança de abordagem foi significativa. O objetivo deixou de ser apenas encontrar um suposto tesouro. Os pesquisadores passaram a reconstruir toda a história de ocupação da ilha. Estradas antigas, estruturas de madeira, ferramentas, objetos metálicos e vestígios de atividades coloniais passaram a receber a mesma importância que o próprio Money Pit. A pergunta central mudou completamente. Em vez de procurar apenas um baú escondido, a investigação passou a tentar descobrir quem esteve em Oak Island, quando esteve ali e quais atividades realmente realizou. Depois de mais de 2 séculos de buscas, algumas conclusões já podem ser separadas das especulações. É fato que Smith's Cove preserva estruturas antigas e fibras de coco documentadas por estudos posteriores. Também é fato que Oak Island possui uma geologia capaz de explicar parte das inundações subterrâneas e que inúmeras campanhas de escavação modificaram profundamente o terreno original. Por outro lado, continuam sem confirmação a existência de um grande tesouro, a autenticidade da suposta tradução da Pedra de 90 Pés e as interpretações feitas sobre as imagens do Borehole 10X. Da mesma forma, não existe evidência arqueológica capaz de vincular diretamente a ilha aos Templários, a Francis Bacon ou aos famosos tesouros piratas. A própria tradução atribuída à Pedra de 90 Pés só apareceu muitos anos depois do desaparecimento da peça, divulgada em um contexto de promoção para atrair investidores, sem qualquer validação acadêmica.
Talvez seja justamente essa mistura entre fatos comprovados e perguntas ainda sem resposta que mantém a Oak Island viva no imaginário coletivo. Cada geração acredita estar prestes a solucionar definitivamente o enigma, apenas para descobrir que a realidade é mais complexa do que parecia. O verdadeiro legado da ilha talvez nunca tenha sido um tesouro escondido, mas a extraordinária história de pessoas que, durante mais de 200 anos, insistiram em desafiar um lugar onde cada resposta sempre parecia abrir espaço para um novo mistério. E se existe outra história capaz de rivalizar com essa combinação de desaparecimentos, evidências e perguntas sem solução, ela nos leva para o coração de um dos maiores impérios da antiguidade. No próximo vídeo, vamos investigar o enigmático desaparecimento do príncipe perdido da Pérsia.